Finalmente aconteceu. O Dallas Cowboys venceu uma partida contra um adversário com 50% de aproveitamento ou mais. Os Cowboys não tinham nenhuma vitória ainda contra times assim. E foi um jogo bem limpo por parte de Dallas, bem limpo. E o que mudou de Dallas dessa partida para outras partidas na temporada? Principalmente a eficiência. O jogo estava 7-7 e no momento que normalmente o Jason Garrett teria chutado o field goal, porque ele fez isso numa situação parecida contra o New England Patriots fora de casa, o Garrett, em vez de mandar o Kai Forbath para o campo, mandou a unidade de quarta descida e conseguiu a primeira descida. O que mudou para os Cowboys também, por mais que o Dak Prescott esteja jogando bem, e ele é de longe o menor dos culpados pela situação dos Cowboys, que entrou a partida com 6-7, de longe o menor dos culpados, o Dak tem, neste ano, a melhor marca em jardas na temporada, em jardas aéreas. Ele entrou o jogo assim. Os Cowboys entraram no jogo com melhor marca de jardas por jogada, e mesmo assim campanha negativa, isso não é normal. Isso acontece também porque o Ezekiel Elliott estava 5 jogos sem correr para 100 jardas. E isso não é bom para os Cowboys. Ontem ele passou das 100 jardas, inclusive ele e o Tony Pollard passaram das 100 jardas, o time bateu mais de 200 jardas terrestres. Com os Cowboys correndo bem com a bola, isso faz com que a defesa não consiga marcar bem o passe. Né? O time não fica unidimensional, muita coisa para a defesa marcar. E se ela não marca bem o passe, é o melhor dos mundos para o Dak Prescott, que está num ano muito bom. Então, em condições normais, eu diria que correr bem, abre para o passe, isso é uma coisa que o John Madden fala em transmissões desde os anos 70, etc. Mas não é esse o ponto em específico. É que o jogo aéreo dos Cowboys está muito bem. Tá? Então, se você corre bem com a bola, não é que você abre o passe. O passe não é decorrente do jogo terrestre funcionar bem. Você potencializa, no contexto do Dallas Cowboys, o passe que, como eu disse, lidera a NFL em jardas passadas, o Dak Prescott. Ontem a gente viu isso. Bastante eficiência no jogo aéreo, o play action funcionando. Jason Witten teve touchdown depois de ter um drop horrível na campanha. Então, os Cowboys fizeram tudo direitinho. Teve essa quarta descida que virou touchdown e o jogo estava com 3 minutos e 40 para o final do segundo quarto, dá muito tempo para os Rams. A quarta descida fez com que ainda tivesse mais tempo gasto no cronômetro, os Rams não tiveram tempo de pontuar no final do segundo quarto e ainda teve uma interceptação do Sean Lee que foi capitalizada em touchdown. Eu bato muito nessa tecla. Eficiência é o mais importante no futebol americano porque é um jogo de conquista de território. Não ganha quem força mais turnovers. O Pittsburgh Steelers teve um jogo neste ano que forçou 5 turnovers nos 49ers e perderam o jogo, porque os Steelers não conseguiram capitalizar depois dos turnovers. Então essa história de ganhar a batalha dos turnovers por si não é o bastante. Você tem que ser eficiente na red zone e você tem que capitalizar depois de turnovers. Foi o que os Cowboys fizeram ontem. Eles foram eficientes na red zone e capitalizaram em cima de turnovers. Então os Cowboys tiveram uma vitória maiúscula, limitando o Todd Gurley a pouquíssimas jardas terrestres, pouquíssimas tentativas, eliminaram a ignição desse ataque dos Rams e venceram a partida. Eu fiz um vídeo sobre os Rams, se você quiser dar uma olhada depois. Isso muda o panorama da equipe do Dallas Cowboys? Sim e não. Porque é meio que aquela sensação de um time que tá mal e aí ele dá aquela recuperada e depois fica mal de novo. Eu ainda não consigo confiar no Jason Garrett. A gente vê, por exemplo, partidas que claramente o Jason Garrett não fez ajustes neste ano. Contra os Bears, os Cowboys abriram o placar 7-0. Contra os Bills, abriram o placar 7-0. No segundo e no terceiro quarto, tomaram mais de 20 pontos de Bears e Bills e não fizeram nenhum ponto. Isso demonstra claramente que não há ajustes por parte do Jason Garrett. Ele é o grande culpado. Mesmo com essa vitória contra os Rams, mesmo ganhando a divisão, mesmo chegando até o Divisional Round, a semifinal de conferência, eu ainda acredito que o Dallas Cowboys vai, no mínimo, procurar uma alternativa ao Jason Garrett. E tem muitas alternativas. O histórico do Jerry Jones diz para mim que ele vai procurar no college football essa alternativa. Ele encontrou o Jimmy Johnson no college football, tinha sido campeão em Miami, e ele encontrou, depois que mandou embora o Jimmy Johnson, o Barry Switzer, que foi campeão do college em Oklahoma. Os dois foram os últimos campeões como head coach pelo Dallas Cowboys, né, 92, 93 e em 95. Então o Lincoln Riley de Oklahoma, que produziu o Baker, o Kyler Murray e vai ter o Jalen Hurts ano que vem como quarterback para a NFL, tende a ser a escolha, na minha opinião, do Jerry Jones, a primeira opção. Mas aí tem outras possíveis opções que a gente não tem como saber. Por exemplo, o Urban Meyer, esse treinador de Ohio State, pode estar no mercado. Outras tantas opções. Mas eu realmente acredito que o Jerry Jones, se mandar embora o Jason Garrett, vai atrás no college football de um treinador. E o Lincoln Riley é um cara do Texas, vai saber lidar com a situação, vai dar um dinamismo para esse ataque que ele precisa. Seria bem interessante. Seria a minha torcida, como fã de futebol americano, querer ver o Lincoln Riley com o Dak Prescott
lá no Dallas Cowboys, tá bom? Gente, o Dallas Cowboys, para mim, neste momento, é meu palpite para ganhar a divisão. Os Eagles sofreram para ganhar dos Giants e dos Redskins. Eu não vejo força no Philadelphia Eagles para vencer os Cowboys. A secundária dos Eagles me preocupa. Então seria meu palpite hoje. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Para vencer a NFC East. Não que isso indique alguma coisa. É a pior divisão da NFL neste ano. Vamos ver o que caminha. Mas o certo é que o time mande embora o Jason Garrett e siga a vida. Fizemos todo o estrago que podíamos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Like no vídeo e a gente volta ao longo da semana com mais. Tchau!